Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Quimicamente Falando. Eu sou o professor Jonatas e hoje daremos aqui seguimento ao desenvolvimento do caderno do aluno de primeira série, iniciando a atividade de número 2. Então, se você não assistiu às aulas anteriores, acesse o link na descrição e acesse, beleza? Pessoal, então abrindo o nosso caderno aqui na página 39, nós temos a atividade 2, que tem como tema Relações em massa nas transformações químicas. Então, de certa forma, a gente vai começar a observar agora a massa dos meus reagentes e produto e entender a relação que a massa tem dentro de uma transformação, né? Quando a matéria se transforma de alguma forma, em que momento essa massa está envolvida. E aí ele coloca conservação e proporção em massa. A gente vai entender também, através dessa atividade, que é uma conservação. Nós estamos em quarentena, certo? E aí eu posso te dizer o seguinte, olha, caramba, eu conservei minha massa durante a quarentena, né? Eu entrei na quarentena com um peso e saí com o mesmo peso, por exemplo. Que a gente vê bastante meme na internet brincando, que estão engordando e tudo mais, ou pessoas que talvez estejam emagrecendo, mas quando você conserva algo, você mantém. Então, se eu falasse assim, nossa, o mesmo peso que eu estava antes e depois e durante a quarentena eu mantive, ou seja, eu conservei o meu peso. Então, a gente vai entender que relação que é essa de conservação. Quando nós falamos aqui de conservação e proporção, é porque, de uma certa forma, a massa dos meus reagentes e produtos elas vão se conservar e, através da sequência das aulas aqui da atividade 2, a gente vai entender isso experimentalmente, através, né, da proposta de Lavoisier, como que Lavoisier fez para descobrir isso, e também a relação da proporção, né? Quando a gente fala de proporção, seria interessante a gente entender uma reação química como se fosse, por exemplo, uma receita. Quando você pega uma receita aí na sua casa ou na internet para fazer um bolo ou alguma coisa, existe uma proporção, né? Uma quantidade de ingredientes, digamos assim, que você não pode alterar se não for proporcional. Por exemplo, se na minha receita eu tenho 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite. Se eu quiser alterar essa quantidade, falar assim, eu quero fazer um bolo maior, eu tenho que alterar mais proporcional. Se era 2 xícaras, eu tenho que aumentar para 4 ou para 8 e assim por diante. Era 1 xícara de leite só, então eu vou para 2. Eu vou aumentando isso proporcionalmente, beleza? Eu não posso aumentar só um dos ingredientes e o outro não, porque aí eu vou ter um ingrediente, no caso, falando de uma reação química, e um reagente em excesso, beleza? Então, pessoal, nós vamos iniciar a nossa aula aqui. A atividade 2A é uma atividade, como a gente já tem que entender, né? Você que é aluno de primeira série, você precisa entender qual é o objetivo dessas atividades introdutórias, que são sempre as primeiras atividades aí que iniciam uma nova atividade, que são aquelas questões prévias, né? Que são colocadas para que o aluno desenvolva a análise daquela questão através de uma hipótese, né? Não há necessidade de você responder algo correto agora, né? O que importa é que você reflita sobre essas 3 questões, né, e coloque o seu ponto de vista. Estabeleça uma hipótese sem que necessite aí da pesquisa na internet, tá bom? Então eu vou pedir para você responder essas 3 questões, elas estarão lá para você que é meu aluno no Google Class. Responda de acordo com os conhecimentos prévios que você tem, né, que você já traz aí de anos anteriores. E assim que você responder essas 3 questões, a gente continua a aula aqui dando sequência na atividade 2B, beleza? Bom, pessoal, então imaginando aí que vocês tenham desenvolvido a atividade 2A, lembrando que são questões prévias, tá? Você precisava responder de acordo com o seu ponto de vista, elaborando uma hipótese aí do que você acredita que aconteça. Nós vamos trabalhar a atividade 2B, mas de forma investigativa, tá? Eu não vou comentar muito sobre a atividade 2B, porque para nós ela seria desenvolvida em laboratório, né? E o que é interessante do laboratório? É interessante que o aluno observe o que está acontecendo, né? Sem que o professor fique interferindo muito. Então, nesse caso, pessoal, nós vamos analisar, né, 2 vídeos, só que antes de eu mostrar esses vídeos para vocês lá no YouTube, eu vou deixar o seguinte, ó, essa atividade ela trabalha com 2 experiências, mas fazendo o preenchimento de uma tabela, né, simultaneamente, digamos assim. Então, para você não ter que ir lá no YouTube, assistir o vídeo, depois retornar, né, aí vai preencher a tabela, não lembra e volta no vídeo, você pode fazer esse processo simultâneo, né? Você pode, enquanto for assistindo ao vídeo, você vai fazendo o preenchimento dessa tabela 2.1, certo? Então a atividade 2B ela vai colocar assim para nós. Realize a atividade experimental, né, que é a queima do papel e da palha de aço, que foi justamente o que foi perguntado para você lá nas questões prévias. Então agora dá até para você comparar o que você respondeu com o que de fato acontece, né, e ver se você foi num caminho mais certo ou não, se ficou com muitas dúvidas ou algo do tipo, beleza?
Lembrando que essa atividade nós faríamos na escola. Como não dá para ser feito agora, nós vamos analisar 2 vídeos. E conforme você for assistindo aos vídeos, você já preenche essa tabela com as seguintes informações. Então, por exemplo, lá nos experimentos, né, vai ser utilizado a palha de aço e o papel e vai ser pesada uma massa inicial. Então você vem aqui e anota qual foi a massa inicial da palha de aço e a massa inicial do papel, beleza? Após a combustão acontecer, né, e esses 2 combustíveis aqui queimar, vai ser gerada uma nova massa. Então você vai e anota essa massa também que vai ser demonstrada lá na balança, tá? Coloca aqui para mim qual foi a massa final da palha de aço e do papel. Depois coloca para mim se houve o aumento ou a diminuição da massa. E por último, você representa a equação química, tá? Só que nesse momento, eu não vou cobrar de você uma equação que trabalhe com fórmulas. Por exemplo, água, H2O, gás carbônico, CO2, você pode escrever. Então você pode colocar assim, olha, no caso da reação do papel, oxigênio mais papel, né, é igual, e aí você escreve os produtos. Nesse momento você não precisa colocar a fórmula da substância, tá? Você pode escrever o nome que já a gente conseguiria aceitar e outra. A gente está entendendo que você está começando a trabalhar esse assunto, tudo bem? Após você analisar esses 2 vídeos, então, que são do canal Ponto Ciência, né, que seria a massa na reação química parte 2, que vai trabalhar aí com a combustão do papel, certo? E o outro, né, massa na reação química parte 3, que vai trabalhar com a combustão aqui da palha de aço. Após você analisar esses 2 vídeos e fazer o preenchimento aqui da tabela, você retorne para que a gente discuta essa questãozinha aqui, que vai ser o encerramento da nossa atividade 2B. Mas eu vou propor para você uma coisa, tá? Assistiu ao vídeo? Preencheu a tabela? Responda essa pergunta, beleza? Responda. Mesmo que você não queira passar ainda para o seu caderno, você responda ela, né, de acordo com as observações que você fizer, porque assim que a gente retornar, eu vou responder isso para você. Então seria interessante que você já tivesse uma resposta para comparar com a minha, né, e não ficar só na dependência do que eu vou falar para você, beleza? Então vai lá, observa as experiências, preencha a tabela e depois você retorna para a gente continuar. Bom, então imaginando aqui que você assistiu a experiência da queima da palha de aço, do papel, tenha feito o preenchimento da tabela, tenha escrito aqui as equações e através dessa análise respondeu a seguinte questão, né? Como explicar o aumento ou a diminuição de massa na combustão da palha de aço e do papel? Porque o nosso combinado foi justamente esse, né? Que você fizesse esse processo, respondesse com as suas palavras e depois você retornasse para que a gente junto fizesse uma análise, tá bom? Então, imaginando que você tenha feito tudo isso, agora nós vamos trabalhar justamente com a ideia dessa perda ou ganho de massa que cada uma das reações tiveram, tudo bem? E aí, pessoal, como eu tinha combinado com vocês, não há necessidade de você escrever a fórmula química da substância agora, beleza? O que importa é que a gente entenda o que nós tínhamos e o que foi formado. E se você até lembrar das nossas últimas aulas, né, da nossa última aula, na verdade, nós falávamos sobre a combustão, né, e o triângulo do fogo, aonde quando eu tenho um combustível, que nesse caso aqui é o papel, né, e eu até te dei uma definição que te ajuda a identificar um combustível, né, o papel a gente observa ele sendo consumido pelo fogo, né, o nosso combustível, o oxigênio a gente não observa, mas sabe que se tem fogo é porque tem oxigênio. Quando eu tenho um combustível aqui e um comburente, que é o nosso gás oxigênio, tendo também, né, uma energia necessária, essa reação ela produz para mim a queima, né? É uma reação de combustão, onde você libera calor e energia em forma do fogo ali, e alguns produtos além disso também. No caso da reação da combustão 1 aqui, que foi a combustão do papel, ao pegar papel e oxigênio, e uma análise interessante que dá para ser feita aqui, tá? Se você observar, o oxigênio também é um reagente. Só que o oxigênio é um gás, não dá para pesar ele na balança. Então, na reação 1, quando nós pesamos, a gente pesou só a massa de papel, certo? Eu deveria considerar a massa de oxigênio também, porque se nós estamos estudando, né, a lei da conservação das massas, eu tenho que pensar em todas as massas que são utilizadas e entender de alguma forma que a massa, tanto do papel quanto do oxigênio, ela tem que se conservar aqui nos meus produtos, tá? Só que qual é a problemática que nós temos nessa primeira reação? A gente observa, primeiro, o oxigênio não dá para ser pesado, mas enfim, eu tenho uma massa aqui de papel. Conforme essa reação vai acontecendo e o papel e o oxigênio vão sendo consumidos aí pela chama, eu produzo cinza, água, né? A água ela sai para mim como vapor, então assim eu já não consigo pesar ela porque ela sai como vapor, né? Sai no estado gasoso, e eu tenho também o gás carbônico que sai como gás. Então analisa só o que nós fizemos. É como se nós pegássemos o papel, né, e através do papel
eu retirasse coisas dentro dele. A gente vai estudar mais essa parte estrutural mais para frente, entender, né, quem está saindo ali, né, que elemento que está saindo aqui da composição do papel para virar água ou gás carbônico. Mas nesse momento, pessoal, numa análise mais simples, tá? É você entender que quando o papel se junta com o oxigênio, eu retiro do papel, né, elementos, né, átomos aí que vão compor a cinza, que é o que sobra, né, que é o que resta do papel para mim, para compor a água e para compor o gás carbônico. Certo? É lógico, pessoal, que o oxigênio também faz parte aqui da água e do gás carbônico. A gente sabe que tanto na água quanto no gás carbônico nós temos oxigênio. Só que, de certa forma, né, o oxigênio eu não pude pesar. Só deu para mim pesar o papel. E esse papel, que era o meu reagente inicial, desse papel, de uma substância, digamos assim, né, eu a transformei em 3 novas substâncias. É como se eu pegasse esse papel e cortasse ele, né? Se eu pego uma folha de papel e corto ela em 3 pedaços e separo, é lógico que na balança ali vai ficar uma massa menor, porque eu tirei uma parte dele. E é essa análise que a gente tem que fazer na reação do papel. Por que a massa do papel foi diminuindo? Porque do papel, né, só sobrou as cinzas. Outra parte que compunha o papel saiu junto com o oxigênio como água no estado de vapor, certo? E saiu também aí junto com o oxigênio, né? Se juntou ao gás oxigênio para sair como gás carbônico no estado gasoso. Então, a impressão que nós temos, pessoal, dessa diminuição da massa é porque alguns dos produtos que foram formados para nós não dava para ser pesado. Agora, qual seria a forma mais adequada de se fazer esse procedimento? Pesar a massa de papel, pesar a massa de oxigênio, eu teria que ter um jeito de pesar esse gás oxigênio, e ao final do procedimento não pesar só as cinzas, porque o que nós pesamos na experiência 1? A gente só teve a massa da cinza, por isso que a massa ficou menor, certo? A água e o gás carbônico não foi possível pesar. Agora, quando a gente analisa, né, o procedimento 2, que vai ser justamente a ideia que a gente vai utilizar na próxima atividade, tá? Na atividade 2C, é o seguinte: nós tínhamos inicialmente a palha de aço, que é o ferro, que vai ser aqui o nosso combustível. Nós temos aqui o oxigênio, que vai ser como comburente. Eu não consigo pesar o oxigênio, mas olha a análise interessante que dá para fazer no procedimento 2, que no 1 não daria para fazer, por exemplo, tá? Eu tinha uma massa menor. Por quê? Porque era só ferro, era só palha de aço. Então, automaticamente era uma massa ali menor. Conforme essa reação foi acontecendo, eu peguei o oxigênio e o ferro e juntei os dois. Diferente da reação 1, né, que a junção entre papel e oxigênio forma 3 novas substâncias, ou seja, eu peguei 2 reagentes e transformei em 3 produtos. Então é como se eu juntasse esses reagentes para separar eles em substâncias menores, digamos assim, né, em mais substâncias, ou seja, eu vou distribuir mais a massa dessa forma. Então, por exemplo, eu peguei essas 2 substâncias e ao reagir o ferro com o oxigênio, eu juntei em uma única coisa. Ou seja, se eu tinha uma massa, digamos assim, que isolada, né, eu tinha uma massa só no ferro, uma massa só no oxigênio, lembrando que eu não consigo pesar o oxigênio, tá? Porque ele é um gás, eu não tinha a massa de oxigênio, só que essa massa, mesmo que não fosse calculada a massa de oxigênio, ela foi se juntando ao ferro e foi fixando esses dois aí no meu produto, que é o óxido de ferro. Então, aquele reagente inicial que eu não consegui pesar, porque estava gasoso, o gás oxigênio, no final aquela massa se somou à massa de ferro. Então, a análise que você faz ali na balança, né, da massa inicial da palha de aço com a massa final dela, tem até uma coisa mais assim a fundo da experiência, que na verdade, né, você não tem massa de papel sendo perdida, porque o papel não aparece no produto, né, o papel ele vira cinza, né, é a mesma coisa o ferro ele é só reagente, no produto não é mais ferro, é óxido de ferro. Mas de qualquer forma, o que dá para entender é que assim, no meu produto aqui, o óxido de ferro, eu tenho a massa do oxigênio e do ferro somada. Então, se teve um aumento de massa, a variação, essa diferença, né, que o ferro ganhou aparentemente, né, que a palha de aço ganha, é a massa de oxigênio sendo somada. Então é dessa forma que a gente consegue entender que sim, pessoal, as massas se conservam, tá? Mesmo que às vezes eu não consiga pesar, eu preciso entender isso. A gente vai analisar outras atividades mais para frente que vão trabalhar com valor, mas de qualquer forma, se eu conseguisse pesar a massa aqui do oxigênio e do papel, o resultado que eu tivesse aqui seria exatamente o mesmo resultado da soma da massa das cinzas, da água e do gás carbônico. Então, por exemplo, pessoal, a diminuição da massa do papel aqui é porque
essa massa ela se converteu em água e gás carbônico que nós não conseguimos pesar, tudo bem? Então eu espero que você tenha entendido essa análise experimental, tá? A gente iria discutir isso em laboratório, né? Teria um relatório para você propor para mim ali o que estava acontecendo, mas eu espero que a gente tenha conseguido entender essa análise, tá? De qualquer forma, as experiências elas estão aí para nos mostrar que há sim, né, uma transformação da soma das massas de alguma forma nos meus produtos, tá? Nem sempre eu consigo pesar, mas a própria reação, ao transformar novas substâncias, essas massas elas vão se apresentar de alguma forma aí nos meus produtos, tudo bem? Seja um produto ou mais de um, beleza? Então, dando seguimento aqui, pessoal, né, como eu disse, a gente vai utilizar bastante como referência aí o experimento 2, tá? A reação aí da palha de aço com oxigênio, porque foi através dessa mesma análise que Lavoisier ele consegue propor para nós que as massas se conservam sim, tá? Se eu tenho uma reação onde eu formo 2 ou mais produtos que principalmente se apresentem no estado gasoso, eu não consigo pesar eles, então não dá para eu concluir que as massas se conservam. Mas quando eu tenho uma reação onde eu pego vários reagentes, somo eles em um único produto, né, e há um aumento de massa, eu entendo que a massa está se conservando. No processo inverso, né, como a queima do papel, por que há uma diminuição da massa? Porque eu peguei poucos reagentes e transformei em uma variedade maiores de produtos. Então eu tenho aquela massa distribuída em mais substâncias e eu não consigo pesar essas substâncias, né? Então elas se perdem aí na atmosfera. Dessa forma eu não conseguiria concluir a ideia da conservação da massa. Mas utilizando o procedimento da palha de aço, onde eu pego 2 reagentes ou 3 que seja, somo esses reagentes, né, e observo que há um aumento da massa, é porque eu estou somando essa massa no meu produto. E foi justamente isso que ele fez, utilizando, pessoal, o fósforo e o enxofre, tá? E antes de eu comentar a respeito desse texto, o que eu vou pedir para que você faça, tá? Para você realizar a leitura. Faça a leitura, faça a interpretação em relação a esse texto, e após você realizar a leitura, eu vou pedir para você responder 2 perguntas. Essa primeira aqui, olha, segundo as descobertas de Lavoisier, encontradas no trecho anterior, como você explica essas observações relacionadas às mudanças de massa após a queima do enxofre e do fósforo, beleza? Então você vai responder isso aí relacionando com a queima do papel e da palha de aço, tá? Então você leia aqui, interprete bem esse trecho, responda essa primeira pergunta e também já pode responder para mim aqui, pessoal, o item A, que coloca assim: de acordo com a lei da conservação da massa, né, ou lei de Lavoisier, a soma das massas dos reagentes será igual à soma da massa dos produtos. De que forma os resultados obtidos no experimento da queima do papel e da palha de aço confirmam a lei de Lavoisier? Por que eu vou pedir para você fazer a leitura e já responder essas 2 análises? Porque assim que você fizer isso e retornar à aula, eu vou comentar sobre esse trecho, sobre o experimento de Lavoisier, e de certa forma eu já vou responder essas 2 questões, tá? Então seria interessante você estudar, você ver aí o que você consegue descobrir ou não e depois comparar com o meu raciocínio, beleza? Então faça a análise do texto, responda pelo menos até o item A e o item B e C nós vamos analisar juntos, tudo bem? Bom, cara, então imaginando que você tenha feito a leitura desse trecho, tá? Ele vai relatar para nós que Lavoisier, ao queimar, né, o enxofre e o fósforo, ele observava que essa reação ela acontecia da mesma forma lá que a palha de aço. Eu até achei interessante o jeito que ele escreve, né? Ele coloca: o aumento da massa provém da extraordinária quantidade de ar. E nós sabemos que esse ar, na verdade, é o oxigênio, né? O oxigênio está presente no ar aí e é o nosso comburente. Então ele queimava o fósforo, ele queimava o enxofre, que seriam os nossos combustíveis, e a queima dessas substâncias que tinham uma massa menor, porque era uma substância só, ao reagirem com o oxigênio, elas se somavam. Então, no produto, nós tínhamos um valor de massa maior. Por quê? Porque eu estou somando reagentes em um único produto, beleza? E a partir disso, Lavoisier ele propõe o seguinte, né? Que toda reação química, né, a soma da massa dos reagentes, ela sempre vai se conservar nos meus produtos. Bom, pessoal, e através dessas experiências que nós desenvolvemos aí, tá, que nós analisamos essa diferença na massa, né, dos meus reagentes e produtos, né, lembrando que a ideia é que essas massas se conservem, analisando o procedimento que Lavoisier fez também, né, que seria muito similar aí à palha de aço, a queima da palha de aço, nós vamos analisar 2 itens juntos agora, tá, que é o item B e C. Esses itens eu vou fazer a leitura, eu vou explicar, eu vou pedir para você responder e logo na sequência eu faço a resposta para você conferir aí se você acertou ou não, beleza? Então ele coloca assim, olha: o trecho cita o processo de calcinação, que utiliza altas temperaturas com o intuito de remover substâncias voláteis em um material, para melhorar a condutividade elétrica ou remover a água de determinadas impurezas.
O mesmo processo ocorre na produção da cal, né, em que o calcário sofre decomposição térmica por meio da energia obtida pela queima de carvão e liberação de gás carbônico. O processo de calcinação do calcário pode ser representado pela seguinte equação. Então, pessoal, nesse momento a gente vai tentar entender a relação, né, das experiências que nós fizemos para observar essa variação na massa, né, dos reagentes e produto e explicar por que isso acontece justamente com o que Lavoisier propôs, né? Lavoisier ele cria uma teoria através dessa mesma análise que nós fizemos, explicando por que a massa de uma reação química ela tem que se conservar. Então analisa só, nós observamos aqui no nosso procedimento que nós temos apenas, né, um único reagente aqui, certo? Que é o carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio, na presença da energia, ele vai se decompor, ou seja, ele vai ser quebrado. Então significa que de uma substância eu vou transformar duas ou mais novas substâncias aí em dois ou mais produtos, tá? E através da decomposição do carbonato de cálcio, nós temos duas substâncias. Cara, olha só como não é difícil de entender isso aqui. Analisa comigo. Se você pega um pão, né, vamos supor lá que você pegou um pedaço de pão. Se você repartir esse pão com alguém, a metade que você fica, ela vai ficar mais pesada ou mais leve? Ela vai ficar mais leve. E é justamente essa análise que a gente fez lá na reação do papel. Quando o papel queimou, por que a massa do papel diminuiu? Porque esse papel ele foi repartido em 3 novas substâncias. Então, de uma substância, na verdade de duas, né? Porque tinha um oxigênio ali. De 2 substâncias, eu peguei essas duas, juntei e transformei em 3 novas substâncias. Eu fui repartindo os meus reagentes em mais produtos. Então, se você observar, pessoal, nós pegamos um único reagente aqui e transformamos em 2 novos produtos. Eu até vou colocar um valor de massa qualquer aqui, tá? Vamos supor que o carbonato de cálcio pesasse 40 gramas, tá? Um exemplo, tá? Vou colocar o valor 40 aqui só para a gente entender. Se ele sozinho pesa 40, né, e nos meus produtos eu vou distribuir essa massa, porque eu vou formar 2 novas substâncias, 2 novos produtos, ele coloca assim para você, olha, de acordo com Lavoisier, o que acontecerá com a massa do sólido, certo? Do óxido de cálcio aqui. Então, por exemplo, né, você poderia ter pesado essa substância porque ela é sólida, né, ela tem um S aqui que está dizendo que ela é sólida. Então, ao pesar essa substância na balança, eu percebi que a massa dela era 40 gramas. Conforme essa substância foi sofrendo decomposição, será que a massa dela foi diminuindo ou foi aumentando? Bom, eu não somei ninguém a ela, né, é um reagente só. Então eu entendo que essa massa vai diminuindo. E por que essa massa foi diminuindo? Porque dessa estrutura aqui do carbonato de cálcio, eu liberei dióxido de carbono, que está no estado gasoso. Então essa substância ela tem uma massa. E essa massa não pode ser pesada, porque essa substância saiu no estado gasoso. O que ficou para mim na balança? Só ficou uma parte do carbonato de cálcio como óxido de cálcio. Então é natural que você responda o seguinte, né? Que você responda que é de se esperar que a massa desse produto sólido seja menor, beleza? Então, se você consegue fazer essa análise, cara, isso é muito bom, né? Entender por que a massa dessa reação diminui ou por que a massa lá do papel diminuiu. Vamos supor que no final da minha experiência, eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, dióxido de cálcio só, vamos dizer que 25 gramas, por exemplo, tá? Vou falar que eu tenho 25 gramas apenas. Eu não posso ter uma massa maior, né? Porque eu distribuí essas 40 gramas aqui desse reagente, ela vai ter que se distribuir em 2 produtos. Então analisa só, cara. Se você fizesse essa experiência em laboratório e observasse que o seu reagente tinha 40 gramas e ao final da experiência só ficou 25, o que você vai deduzir? Que o restante da massa aqui, lembra, a soma das massas se conservam. Então a massa aqui, ó, do meu reagente, que é 40, ela tem que aparecer nos meus produtos. A gente sabe que um dos produtos pesa 25 gramas. Por que só 25? Porque o restante da massa aqui, que completaria as minhas 40 gramas, fazem parte de quem? Fazem parte do dióxido de carbono. Só que como ele é um gás, eu não consegui pesar. Mas já daria para você analisar o seguinte, né? Que se aqui é 25, qual seria a massa de dióxido de carbono? Seria 15 gramas, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa parte da aula, tá? A gente vai dar seguimento analisando um outro processo que a apostila ia pedir também para que você fizesse a análise, que é o seguinte: a cal viva, né, CaO, pode ser assim comercializada ou passar por uma segunda etapa, na qual é adicionada água, né? Isso é chamado de processo de hidratação, para a formação da cal extinta ou cal apagada, beleza?
Aqui ele coloca para você a reação, e a primeira análise que a gente faz diferente do exercício anterior é que agora, pessoal, eu tenho 2 reagentes e apenas um único produto. No processo lá do item B, era um reagente e 2 produtos. Aqui não. Aqui eu tenho 2 reagentes. Então eu entendo que as massas aqui serão somadas, beleza? E eu vou formar um produto só, que ainda por cima é sólido, cara. Aí ele coloca, de acordo com Lavoisier, o que acontecerá com a massa do sólido nesse processo de calcinação? Pensa bem, se eu tenho 2 reagentes e eu vou somá-los, no meu produto eu espero que essa massa se apresente maior. Só que assim, se apresente maior porque é só a massa de hidróxido de cálcio, tá? Vou até utilizar o mesmo exemplo. Vamos supor que eu comecei a minha reação aqui, né, pesei aqui o óxido de cálcio e eu tinha apenas 25 gramas de óxido de cálcio, certo? Pesei aqui o óxido de cálcio e ele tinha 25 gramas apenas. Eu fui jogando água a ele, fui hidratando ele e observei que no final, pessoal, no hidróxido de cálcio, eu obtive aqui 40 gramas. Né? Então a primeira análise que você tem que fazer é que, como a reação lá da palha de aço, é que essa massa aumente. Por quê? Porque você está juntando substâncias em um único produto. Aí eu te falo, por que será que a massa, né, de 25 foi para 40? Porque uma massa aqui da água, né, foi suficiente para somar com o óxido de cálcio e obter essa massa total. Quanto será que seria a minha massa de água nesse caso aqui? Poderia ser, por exemplo, poderia não, né? Teria que ser aqui 15 gramas, né? 15 mais 25 é igual a 40. Então, o que a gente tem que analisar, pessoal? De uma forma simples, é que não importa quantos reagentes eu tenha. Quando eu somar a massa de todos os meus reagentes, se for um só, ou 2 ou 3, eu somo todas as massas dos meus reagentes e nos meus produtos eu espero ter o mesmo resultado, tá? Se eu tiver um produto só, 2 ou 3 produtos, quando eu somar o lado dos reagentes e o lado dos produtos, eu tenho que ter sempre a mesma massa. Agora a atividade 2D, ela vai fazer essa análise da conservação da massa, beleza? Comparando 2 reações que foram feitas mais de uma vez. Então, por exemplo, a minha tabela 2.2, ela vai colocar para mim aqui uma reação. Ó, observa aqui, ó, eu tenho massas iniciais dos reagentes. Então, quem são os meus reagentes? Eu vou separar aqui a minha tabela, eu espero que você consiga desenvolver essa leitura, onde eu tenho, ó, o enxofre mais o gás oxigênio. O que significa enxofre mais? Significa que eu vou somar o enxofre mais o gás oxigênio. Então, eu vou somar esses valores aqui, beleza? E isso é igual ao meu produto, que nesse caso eu tenho um único produto, que é o dióxido de enxofre. Então, pela análise que Lavoisier fez, eu espero que, assim, independente da experiência A, B ou C, que a gente observa que foi utilizando valores diferentes, né, valores de massas diferentes, eu espero que sempre que eu somar o enxofre mais o gás oxigênio, pelo que Lavoisier dizia, que a soma de ambos seja igual ao meu produto, porque a massa se conserva. E quando eu faço a análise da experiência A, eu observo que ele utilizou uma massa de 3,2, eu vou arredondar, tá? 3,2 gramas para 3,2. Né? 3,2 mais 3,2 é igual a 6,4. Então, se eu tenho um único produto, né, se essa reação aqui vai produzir só um produto, essa massa ela tem que ser toda do meu produto. E quando a gente analisa aqui, eu tenho exatamente 6,4. É a mesma análise que você vai fazer no item B e no item C. A soma dessas massas dos meus reagentes, elas aparecem no meu produto? Se você está esperando, pessoal, um resultado igual, idêntico, né? Por exemplo, deu 40 no reagente e 40 no produto, nem sempre isso vai acontecer, tá? Porque nós estamos falando de procedimentos e há uma margem de erro. Mas o que você precisa entender é que, assim, se você somar no reagente e deu, sei lá, 40,2 e no produto deu 40,1 ou deu 41,39 no outro, que seja, nós estamos falando de experiências, então sempre há uma margem de erro, tá? Mas o que você precisa entender é que essa massa ela tem que ser muito próxima, tá? Tem que ser um valor bem aproximado aí. Não pode dar tipo 20 no reagente e 30 no produto. Então eu espero que você faça essa análise agora, tá? Eu fiz a análise só do item A, mostrando para você que sim, né? Que há conservação da massa. Eu vou pedir para que você faça a leitura agora do item B e C, tá? Da experiência B e C, e que você desenvolva a mesma análise aqui na tabela 2.3, tá? Então essa atividade eu não vou comentar sobre ela, tá? Eu não vou te explicar. Eu vou pedir para que você desenvolva, beleza? Você que é meu aluno, depois lá no Google Class vai ter um feedback.
Você que não é meu aluno, você pode deixar nos comentários do vídeo que eu vou estar tirando as suas dúvidas também, se surgir alguma dúvida aí sobre essa atividade 2D, beleza? Mas analisando, por exemplo, a tabela 2.3, eu observo agora que mudou, né? Eu tenho uma reação também aqui de combustão, né? Aqui era combustão, né? Enxofre mais gás oxigênio. Aqui vai ser carvão mais gás oxigênio, é combustão também. Mas a minha diferença agora é que eu tenho dois reagentes, certo? Vou somar essas massas. E eu não posso esquecer, pessoal, que a soma dessas massas tem que ser igual aqui à soma da massa dos meus produtos. Por que a soma da massa dos produtos? Porque eu não tenho um produto só agora. Aqui na análise da tabela 2.2 era fácil, eu somava os reagentes e o produto eu tinha um só, então era só comparar se esses valores eram próximos. Já no caso aqui da tabela 2.3, não. Eu tenho dois produtos sendo formados, né? Eu tenho o dióxido de carbono mais as cinzas. Mas de qualquer forma, quando eu somar, né, o dióxido de carbono com a cinza, o resultado aqui, a soma desses dois valores, tem que ser próximo à soma desses dois valores, beleza? Por exemplo, ó, o procedimento A utilizou uma massa maior, é a mesma análise que a gente faz em relação à experiência da tabela 2.2. Essa experiência ela foi feita mais de uma vez e cada vez mais eu fui diminuindo a massa. Então a experiência A utilizou uma massa maior, eu refiz a experiência chamando ela de B utilizando uma massa menor e cada vez mais eu fui diminuindo. Mas o que eu analiso, por exemplo, ó, se eu utilizei 150 gramas de carvão mais 320 de gás oxigênio, isso aqui dá um total de 470. Então, o que Lavoisier dizia? Que de alguma forma essas 470 gramas tem que aparecer no meu produto, ou pelo menos chegar a um valor bem próximo, tá? Porque nós estamos falando de um roteiro experimental, beleza? Há uma margem de erro aí. Se eu somar aqui, ó, 442 mais 31, eu tenho 473. Então observa, né? Aqui nós tivemos aqui 470, aqui 473, uma variação de 3 gramas, mas ainda assim é um valor próximo. Então eu posso dizer sim, pessoal, falando aqui da experiência A massa dos reagentes se conservou nos meus produtos, beleza? E a outra análise que a gente tem também dentro dessa tabela, porque você vai fazer a soma agora aqui, tá? Da experiência B, você vai somar esses valores aqui, 60 mais 128, e vai comparar aqui com a soma dos meus produtos, você vai fazer a soma aqui do item C e vai comparar aqui com os meus produtos, tá? Você vai fazer essa análise, tá? Eu só fiz a análise da experiência A na primeira e na segunda tabela, tá? O restante você que vai analisar. Mas outra análise também que dá para você fazer aqui na tabela 2.3 é em relação à energia liberada, né? É observar a quantidade de energia que está sendo liberada na minha reação de acordo com as massas que eu utilizo. Então o que eu vou pedir para você fazer agora? Através da análise dessas duas tabelas que eu fiz junto com você, tá? Você vai continuar fazendo a análise, né, das experiências B e C de cada uma das tabelas, comparando aí se houve conservação ou não. E a partir disso, pessoal, você vai responder essas 4 questões para mim, tudo bem? São perguntas basicamente de leitura e interpretação. Você analisa a tabela e interpreta, tá? Com exceção, né, da questão C e D, que coloca assim, calcule a razão, né? E aí ele vai pedir para você calcular a razão entre um reagente e um produto. O que é a razão, pessoal? É a divisão. Então, quando ele colocar assim para você, ó, calcule a razão, porque ele vai colocar na D a mesma coisa, tá? Calcule a razão, só que a C é da tabela 2.2 e a D é da tabela 2.3. Vou falar só da C, tá? A D vai se aplicar o mesmo processo e você vai fazer essa análise sozinho, depois você só tira a dúvida comigo, tudo bem? Então, na C ele vai colocar assim, olha, calcule a razão entre a massa de enxofre, então você vai lá na tabela 2.2, pega a massa de enxofre do procedimento A e divide pela massa aqui do meu dióxido de enxofre, beleza? Vai dar um resultado, vai dar uma razão. Então você vai dividir 3,2 por 6,4. Depois você vai aplicar isso ao procedimento B, dividindo a massa aqui de 2,1 por 4,2. E depois você vai pegar, né, a experiência C aqui e vai fazer o mesmo processo, 0,02 dividido por 0,04. E o que você precisa observar? Os resultados que são obtidos, certo? Essas divisões, essas razões, elas são sempre próximas ou são diferentes? Porque é daí que a gente começa a entender a questão de proporção, beleza? Então eu vou pedir para você fazer essa análise, tirando a razão do reagente com o produto da tabela 2.2 e da tabela 2.3, que vai ser cobrada aqui no item D, e assim que você desenvolver essa atividade, tá? Lembrando que para os meus alunos vai ter lá um feedback no Google Class. Para você que não é meu aluno, você pode deixar os comentários no vídeo aí que eu tiro as suas dúvidas caso necessário, tá?
Bom, pessoal, então dando seguimento aqui, tá, à nossa aula, é muito importante, né, que você não pare a aula agora. Eu sei que ela está muito extensa, mas é para a gente conseguir entender o raciocínio aqui, tá, e relacionar as habilidades com o nosso objeto de aprendizagem. Nas atividades 2B e 2C, nós fizemos uma análise, né, experimental. Primeiro nós analisamos uma experiência e depois, né, relacionamos a análise que nós fizemos com o experimento que Lavoisier fez para propor quando a massa aumenta ou diminui em uma determinada reação, né? Sempre lembrando que se essa massa aumentou é porque eu não pesei a massa de algum reagente, ou se essa massa diminuiu é porque no produto eu também não consegui pesar, mas de acordo com Lavoisier as massas se conservam. Já na atividade 2D nós analisamos também uma tabela, tá? Eu só precisava basear nos valores que já foi me dado para comparar se a soma desses valores seriam iguais à soma dos meus produtos, né? E ver se a lei de Lavoisier de alguma forma ela faz sentido para mim. Já agora na atividade 2E, não. Agora nós vamos fazer o cálculo. Então agora a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu, entender sobre a conservação da massa, né? E através dessa análise a gente vai preencher essa tabela aqui dizendo, né, se é possível que a massa se conserve ou não. Só que vai aparecer para nós aqui uma informação nova, que é o excesso dos meus reagentes, tá? Então a gente vai fazer a análise juntos agora, tudo bem? E eu vou mostrar para vocês o seguinte. Primeira coisa, tá? O que você, aluno, sempre tem que saber fazer? Leitura e interpretação. Então ele coloca assim, olha, uma indústria estudou a combustão do etanol em laboratório e obteve os seguintes resultados. Então essa tabela ela vai representar para nós, né, uma experiência que foi feita mais de uma vez, onde foi determinado aí alguns resultados em relação à queima do nosso etanol, beleza? Então a primeira informação que eu tenho é que essa reação é uma reação de combustão, e você já tem que saber isso. Você vai falar para mim, mas professor, como que você sabe que é uma reação de combustão? Porque quais são os meus reagentes, né? Eu tenho o etanol, então nesse caso, pessoal, vamos lembrar, né? Etanol, ele é um combustível, então eu tenho o etanol sendo utilizado, né, junto com o oxigênio. Então qual que é a reação, né, entre um combustível e o oxigênio, que é o nosso comburente? É uma reação de combustão. Então a primeira informação que você já tem que tirar dessa tabela, cara, mesmo sem a ajuda do professor, é que essa tabela demonstra para você uma reação de combustão. Isso você já tinha que ter conseguido identificar aí na tabela, beleza? Depois disso, pessoal, eu observo que dessa reação eu vou obter os meus produtos. Lembra, né? Se eu tenho reagentes, de alguma forma eu vou ter produtos. Só que quais são os produtos que aparecem para mim? Aparece aqui, ó, o gás carbônico produzido, certo? Então significa que dessa reação eu vou ter um produto aqui que é o gás carbônico, mais a minha água, certo? Então eu reagi aqui, ó, etanol mais oxigênio, e naturalmente, né, eu deveria ter somente gás carbônico e água. Só que aparece para nós na análise aqui da atividade 2E, reagentes em excesso. O que significa isso? Significa, pessoal, que se eu utilizar um dos reagentes em uma quantidade além do que eu deveria, né, a mais do que eu deveria, esse reagente vai apresentar um excesso para mim, o que significa que é um desperdício, beleza? Seria interessante que eu utilizasse quantidades proporcionais, né? Se eu preciso de uma quantidade de etanol, que eu utilize a quantidade necessária de oxigênio, né? Se eu utilizar um dos dois em quantidade superior do que eu deveria, esse reagente ele vai se apresentar em excesso no final, o que significa que isso é um desperdício. Por exemplo, eu falava isso com vocês, pessoal, lá no tema da aula, né? Quando eu iniciei a aula hoje, lá quando eu li lá a atividade 2 e falei sobre o tema, eu já falava sobre a importância da gente entender uma equação como uma receita de um bolo, né? Se você tem os ingredientes necessários e a quantidade, você não pode alterar essa quantidade de forma não proporcional. Por exemplo, você fala, mas esse bolo é muito pequeno, eu quero fazer um bolo 2 vezes maior. Então o que eu faço com os ingredientes? Eu aumento todos os ingredientes 2 vezes. Eu não posso pegar só um ingrediente e dobrar a quantidade. Não, eu tenho que dobrar a quantidade de todos. É a mesma coisa aqui, tá? Eu observo, por exemplo, que nesse procedimento que foi feito, no caso da amostra 1 aqui, na primeira experiência que eu realizei, além de produzir gás carbônico e água, o etanol ele está em excesso. O oxigênio não. Significa que 96 gramas aqui de oxigênio é suficiente, né? Eu consegui reagir todo o oxigênio. Ele não apareceu para mim em excesso. Só que eu não precisaria de 52 gramas. Eu precisaria de uma quantidade menor. Para 96 gramas, a quantidade de etanol tem que ser menor. Então, qual é a primeira análise que eu já vou deixar muito claro para você? Boa parte dos exercícios não vai trabalhar com excesso, tá?
Ele vai te dar a quantidade dos reagentes e vai pedir para você determinar os produtos ou vice-versa, que é justamente o que nós vamos fazer aqui, tá? Preencher essas lacunas. Só que a apostila, ela já trabalha com excesso. Então a gente precisa entender que antes de eu calcular a massa dos meus produtos, eu preciso calcular a massa dos meus reagentes, porque eu posso ter algum reagente aqui em excesso, como no caso da amostra 1, eu já observei aqui que o etanol ele está em excesso. Então, se ele está em excesso, significa que eu não precisaria de 52 gramas. Né? Eu posso ter uma massa menor. E aí eu vou te perguntar o seguinte, cara. Qual é a massa de etanol necessária para reagir com 96 gramas de gás oxigênio? Então, nós vamos fazer uma conta, certo? Basicamente, a gente vai fazer o seguinte, cara. Você vai fazer assim para mim, olha. Você vai pegar essas 6 gramas e vai retirar aqui dos 52. Lembra, 52 é a mais, porque se eu uso 52, né, 6 gramas aqui fica em excesso. Então, se eu retirar de 52 6 gramas, quantas gramas eu vou ter? Eu vou ter 46. Ou seja, se eu não quero que tenha esse excesso de 6 gramas, basta eu usar uma massa menor que 52. E qual seria a massa necessária, cara? Seria 46 gramas, tá? Vou até colocar aqui, ó, 46 gramas, beleza? 46 gramas de etanol é suficiente para reagir com 96 gramas de gás oxigênio. Dessa forma, não teria esse excesso aqui, tudo bem? Eu vou até apagar isso aqui na tabela, mas no seu caderno do aluno, eu vou pedir para você não apagar, tá? Eu vou pedir para você fazer um X em cima do 52, em cima do 6, escrever uma observação, mas não apague, para você não esquecer o que nós fizemos aqui, beleza? Então agora sim, eu tenho uma reação proporcional. Não vou ter mais excesso, tá? Eu acabei observando o excesso de álcool, eu consegui definir a quantidade necessária, tá? Se eu tiver um excesso, é só eu tirar o excesso da massa inicial, então significa que 46 gramas é suficiente para reagir com 96. E essa análise ela tem que se dar de forma proporcional. Por exemplo, se eu utilizasse o dobro de 46, o que eu tenho que fazer com 96? Eu tenho que dobrar. Se eu utilizar a metade de 46, a minha massa de oxigênio tem que ser a metade. Então é essa análise que nós vamos continuar realizando aqui nos itens abaixo, beleza? Aí só para a gente confirmar a lei de Lavoisier, eu vou pegar uma calculadora aqui para a gente ver se a reação ela se confirma de acordo com Lavoisier. Lavoisier dizia que a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos, beleza? Então significa, pessoal, que eu tenho aqui ó, 46 gramas, lembra, né? A 52 era um excesso, então eu não precisaria de 52, somente de 46. 46 mais 96 gramas é igual a 142. Se eu utilizei um total de 142 gramas de reagente, independente dos produtos. Se eu tivesse um produto só, esse produto ia ter que pesar 142. Como eu tenho dois produtos, poderia ter 3, 4, 5, tanto faz. A soma da massa dos produtos tem que ser igual a 142. Então eu vou analisar agora o que acontece aqui, né, com a soma do gás carbônico e da água produzida. Eu vou até deixar as duas calculadoras para a gente comparar, pessoal. 46 mais 96, né, é igual a 142. Então a gente sabe aqui que a massa, né, de reagente é 142. E vou somar a massa agora dos produtos para ver se bate com 142, tá? 88 mais 54 é igual a 142. Observa que mesmo que você utilize uma massa maior de reagente, né, se a gente está trabalhando com reações que são proporcionais, quando eu utilizo uma massa a mais, essa massa não reage e sobra o meu excesso. Eu espero que você tenha entendido bem a análise, tá? Porque a partir de agora eu vou te ajudar a responder somente o item 2 e a partir do item 3 e 4, cara, quem vai fazer a resolução é você, tudo bem? Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer a análise da experiência 2, tá? Observando as quantidades de reagente, né? Vou ter que definir a quantidade de produtos que eu tive aqui, ó. Observa que agora, né, os produtos não aparecem e não aparece se tem reagente em excesso, tá? Então todas as análises de reagente em excesso, da massa dos produtos, você vai ter que fazer, tudo bem? Então observa bem, o que nós estamos fazendo, né? Na primeira reação, eu utilizei 46 gramas de etanol e 96 gramas de oxigênio, beleza? Já na segunda reação, eu vou utilizar apenas 23 gramas de etanol. E se você comparar com a massa do primeiro procedimento, pessoal, 23 é a metade de 46.
O que significa isso? Significa que provavelmente todas as massas que vão aparecer, elas vão aparecer pela metade, porque isso é proporcional. É igual eu te dei um exemplo do bolo lá, né? Se você pega, né, uma receita e dobra a quantidade de produto, né, o tamanho do bolo ele vai dobrar, né, a quantidade de porções vai dobrar e assim por diante. Só que nesse caso a gente fez o contrário, nós diminuímos pela metade, né? 23 é a metade de 46. Então o que eu espero? Eu espero que os resultados que aparecem aqui para mim sejam todos pela metade. E aí se você analisa o gás oxigênio, o que a gente observa? Nós não estamos utilizando a metade de gás oxigênio. A metade de 96 seria 48. Eu estou utilizando 54. O que significa? Significa que o oxigênio está em excesso. Ou seja, eu tenho uma massa maior de oxigênio, o que significa que no meu caso aqui no procedimento 2, o oxigênio vai aparecer em excesso, porque para reagir com 23 gramas, o adequado seria a metade de 96, que nesse caso, pessoal, é igual a 48, beleza? Mas se você ainda tem dúvida, basta você pegar a sua calculadora, né, e provar isso através da matemática. Ó, eu tinha 46 gramas, certo? Dividido por 2, 46, é igual a 23. Então, eu estou utilizando a metade. Qual será a metade de 96? Então, 96 dividido por 2 é igual a 48. É dessa forma que eu entendo, pessoal, que 54 gramas de oxigênio é mais do que 48. Então, eu vou colocar aqui para mim, lembrando que você pode fazer essa alteração, tá, no seu caderno do aluno. Eu só peço para que você não apague o valor original, tá? Que você faça uma observação nele, mas não apague, para você lembrar por que nós fizemos essa mudança aí no caderno do aluno. Então, significa que se para 46 gramas eu preciso de 96, para 23 eu preciso de 48. Lembra que isso tem que aumentar ou diminuir de forma proporcional. Se eu tinha 54 gramas de oxigênio, né, eu ia utilizar 54, mas eu sei que daquelas 54 vai reagir apenas 48, pessoal, 54 menos 48 é igual a 6. O que significa? Significa que no final dessa reação eu vou ter 6 gramas de oxigênio em excesso. 6 gramas do meu oxigênio não vai reagir. O etanol vai aparecer em excesso? Não, o etanol não vai aparecer em excesso porque ele está na quantidade correta, né? O etanol ele está proporcional. Eu utilizei uma quantidade necessária. Só o oxigênio que eu utilizei 6 gramas a mais. Tendo 6 gramas a mais, essas 6 gramas vão aparecer aqui para mim em excesso, beleza? Continuando a análise agora, nós precisamos descobrir as massas que eu vou ter aqui dos meus produtos. Lembra que se eu utilizei a metade dos reagentes, que massa que eu espero obter nos meus produtos, cara? Eu espero a metade das massas. Qual que é a metade de 88? É 44, mas enfim, se você tem dúvida, basta você fazer 88 dividido por 2, que vai ser igual a 44. Então eu coloco aqui, ó, vou produzir apenas 44, porque se eu utilizei a metade dos reagentes, meu produto também vai se apresentar aí pela metade. E nesse caso, pessoal, 54 aqui, a metade vai ser 27, né? Mas se você tem dúvida, basta você pegar a calculadora e fazer, né? 54 dividido por 2, que vai ser igual a 27. Então, coloco aqui as minhas 27 gramas, né, de água produzida. E o que Lavoisier dizia para mim? Que independente do oxigênio que está em excesso, cara, a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos meus produtos. Então eu vou calcular agora as massas de reagentes, né, com a massa de produto para ver se essa soma bate. Então eu vou fazer aqui primeiro desse lado, pessoal, vou colocar desse lado aqui os nossos reagentes, né? Eu utilizei 23 gramas mais 48 gramas, que dá um total de 71 gramas de reagente. Não estou considerando o excesso, tá? Eu poderia até somar aqui com os 6 do excesso, que não vai mudar em nada. Mas eu quero comparar só os reagentes que reagiram com os produtos que foram formados, tá? Então tem um total de 71 gramas reagindo e vou somar agora aqui, ó, 44 gramas, né, de gás carbônico mais 27 gramas de água, que totaliza aí em 71 gramas. Pessoal, se eu pegar esses 6, que é o excesso, e somar 71, e lá no reagente eu também somar, no final das contas vai dar a mesma coisa, né? Vai dar 77 e aqui vai dar 77 também. Mas por que eu não estou fazendo uma análise da soma com o excesso? Porque eu não vou cobrar de vocês na prova reagente em excesso, tá? Eu só estou falando de reagente em excesso porque o caderno sugere isso. Mas a gente sempre vai analisar
os valores já proporcionais, tá? Nos exercícios a gente vai trabalhar sempre com os valores proporcionais. É difícil você pegar um vestibular que vai te dar uma equação que esteja em excesso, tudo bem? Mas é importante que a gente saiba também que tem que ter uma proporção e o excesso causa o desperdício. Bom, pessoal, e no item 3, então, nós temos apenas 196 gramas, certo, de gás oxigênio, e eu tenho aqui 4 gramas em excesso. Então, qual é a primeira análise que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 196 e vou subtrair aqui as minhas 4 gramas, porque eu sei que essas 4 gramas não vão interferir no meu produto. O que significa, pessoal, que de 196 eu preciso apenas de 192 gramas. Agora, que análise eu vou fazer? Eu vou analisar o seguinte, né? Eu posso tanto comparar a reação 3 com a 2 ou com a 1, tanto faz, sempre analisando da massa que eu tinha da reação 1, né, para a reação 3, ou da massa que eu tinha da reação 2 para a reação 3, o quanto eu aumentei ou diminuí essa massa. Nesse caso, né, eu vou comparar aqui com a reação 2. Comparando com a reação 2, eu observo que se de 48 eu fui para 196, eu aumentei essa massa. Quanto eu aumentei essa massa? Basta eu pegar aqui, ó, 192 e dividir aqui por 48, que eu tenho o resultado 4. Ou seja, significa que o meu 48 foi aumentado 4 vezes, tá? Eu aumentei essa massa 4 vezes, beleza? É como se eu tivesse pego 48, mais 48 gramas, mais 48 gramas, mais 48 gramas. Então, se da primeira reação para a segunda eu diminuí a massa pela metade, da segunda para a terceira eu quadripliquei a massa. Então, como que eu vou deduzir a massa de etanol? Eu vou pegar o 23 e vou multiplicar por 4. 23 vezes 4 é igual a 92. Então, dessa forma, pessoal, a minha reação 3, comparada à reação 2, ela está trabalhando com a massa quadriplicada, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 92 gramas de etanol, né? Lembrando que não são 196, né? Porque 4 gramas estão em excesso. Então, a minha massa aqui seria 192, tá? Vou colocar aqui minha massa de 192, beleza? A partir dessa análise, eu observo que 92 é suficiente para reagir com 192, tá? E aí, eu vou descobrir agora qual vai ser a massa de produto obtida, lembrando que a análise que eu fiz, né, em relação à reação 2 para a reação 3, que houve um aumento da massa em 4 vezes. Então, vou pegar aqui o 44 e vou multiplicar por 4. 44 vezes 4 é igual a 176. Então, a massa que eu vou ter aqui é 176 gramas de gás carbônico. E a mesma análise eu vou fazer aqui para água, né? Eu vou pegar 27 e vou quadriplicar essa massa. 27 vezes 4, que é igual a 108, beleza? E aí, pessoal, será que isso aqui que eu fiz, será que essa análise ela está correta? Bom, a gente vai somar as massas agora dos reagentes e dos produtos e vai observar se houve a conservação ou não. Então, eu tenho 92 gramas de etanol mais 192 gramas de oxigênio, que totaliza 284 gramas para mim de reagente. Lembrando que essas massas elas têm que se conservar nos meus produtos. Então, eu vou pegar 176 gramas de gás carbônico mais 108 gramas, né, de água e vou obter 284, o que significa que sim, trabalhei com uma reação de forma proporcional, obtendo a mesma massa, a soma da mesma massa dos reagentes nos produtos. E o que eu vou deixar para você, cara? Eu vou deixar para você desenvolver apenas o item 4 sozinho, aonde ele deixa para você, né, a massa de gás carbônico. Ele coloca que não há excesso de reagente e pede para que você determine, né, a quantidade de água produzida, a quantidade de etanol utilizada e de oxigênio utilizado, certo? Como que você vai fazer essa análise? Você vai observar das massas que eu tenho, você vai escolher uma delas, tanto faz qual seja a massa, tá? Você pode utilizar de 88 para 616, de 44 para 616, de 176 para 616, não importa. Você vai comparar o quanto eu aumentei, porque observa que aqui nós temos o maior valor, né? De todos que nós utilizamos, 616 está sendo a quantidade maior de massa produzida, né? Então significa que todas as minhas massas aqui vão ser maiores do que a experiência 1, 2 ou 3, por exemplo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar o quanto essa massa aumentou, né? Analisando a experiência 4 com a 3, ou a 4 com a 2, ou a 4 com a 1, tanto faz, e a partir disso a gente vai definir quais são os valores, tá? Eu vou pedir para que vocês respondam, e sempre que houver a necessidade, vocês entrem em contato para que depois a gente deixe nos comentários aí a resolução desse exercício feita, tudo bem? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.